Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maíra Gonçalves Santos, sou analista de sistemas e engenheira de telecomunicações. Trabalharemos juntos a disciplina Análise de Sistemas. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Nesta aula, iremos estudar sobre a teoria e modelagem de sistemas. Você sabia que a informação é um dos bens mais importantes de uma empresa? Quanto maior a quantidade de informações que a empresa possui sobre o seu processo de negócio, maior a sua vantagem competitiva no mercado. Além disso, a informação auxilia nas tomadas de decisões dentro de uma organização. Agora que já vimos o quão importante é a informação, vamos aprender a definição de um sistema. Sistema pode ser definido como um conjunto de partes interrelacionadas que se interagem para alcançar um objetivo comum. Essas partes interrelacionadas são chamadas de subsistemas. O corpo humano é um exemplo de subsistema, em que a cabeça, tronco e membros são subsistemas. Nesta figura, temos o exemplo de um sistema computacional do Departamento de Recursos Humanos de uma empresa. Podemos perceber que este sistema é composto por 4 subsistemas: folha de pagamento, controle de frequência, medicina do trabalho e gestão de pessoas. Todos estes subsistemas se interagem para formar o sistema do RH. Podemos classificar os sistemas em físicos, também chamados de concretos, e em abstratos ou conceituais. Os sistemas físicos são compostos por equipamentos, pelo hardware, que é a parte física do computador, ou seja, o conjunto de aparatos eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. A palavra hardware pode se referir também ao conjunto de equipamentos acoplados em produtos que precisam de algum tipo de processamento computacional. Os monitores, teclado, CPU e disco rígido são exemplos de sistemas físicos. Já os sistemas abstratos são compostos de conceitos, hipóteses e ideias que formam o software. É a parte lógica do sistema. Agora vamos estudar 3 conceitos que é importante que fique bem claro para cada um de vocês. O primeiro deles é a definição de dado. Quando temos um elemento em sua forma bruta, que por si só não nos permite compreender determinado fato ou situação, dizemos que se trata de um dado. Ele representa a matéria-prima da informação, ou seja, a informação não tratada. Dessa forma, os dados representam um ou mais significados que isoladamente não podem transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. Em uma pesquisa eleitoral, por exemplo, são coletados dados, ou seja, cada participante da pesquisa fornece suas opiniões e escolhe sobre determinados candidatos, mas essas opiniões não significam muita coisa no âmbito da eleição. Só depois de ser integrada com as demais opiniões é que teremos algo significativo. Já vimos o quão importante é a informação para uma empresa. Mas o que vem a ser a informação? Qual a diferença entre ela e o dado? Bem, a informação é o dado tratado, processado. As informações possuem significado, permitem que sejam tomadas decisões a partir delas. No exemplo da pesquisa anterior, os pesquisadores retêm dados dos entrevistados, mas quando inseridos no sistema e processados, produzem informações. E essas informações diz que quem tem mais chance de ser eleito, por exemplo. Quando trabalhamos com informação correta, estamos aumentando a nossa capacidade de conhecimento, permitindo que possamos desempenhar nossas atividades de forma mais segura, tanto no âmbito operacional quanto tático ou estratégico.
As decisões estratégicas são tomadas pensando no futuro da empresa. As decisões táticas produzem efeito a médio prazo e de menor impacto na estratégia da organização. As decisões operacionais produzem efeito nas atividades do dia a dia da empresa. Vamos fazer uma analogia para compreender melhor? Em uma universidade, o professor, responsável pelas decisões operacionais, se preocupa com uma determinada sala, enquanto o coordenador, que toma as decisões táticas, se preocupa com o curso que coordena e o diretor é então responsável pelas decisões estratégicas, cuidando de todos os cursos que dirige. As tomadas de decisões dentro de organizações devem se basear no máximo em informações. Portanto, as empresas não funcionam sem as informações, mas além disso é preciso saber usar essa informação. Quanto mais importante é a informação para a empresa e quanto mais rápido for o acesso a essa informação, mais facilmente essa empresa alcançará seus objetivos. Agora que já aprendemos as definições de sistema e de informação, ficou fácil compreender o que vem a ser um sistema de informação, não é mesmo? Então vamos lá. Sistema de informação é um conjunto de regras e procedimentos que são organizados de modo a fornecer informações para o usuário. Os sistemas de informação podem ser classificados em diversas formas. Existem, por exemplo, os sistemas de informação de gestão, que são utilizados para solucionar problemas empresariais de uma forma geral. Os sistemas de informação estratégicos ou de apoio à decisão, que analisam as diferentes variáveis do negócio para suporte à tomada de decisões, e os sistemas de informação operacional, que são de nível operacional, geralmente utilizados pelos profissionais da organização em todos os níveis de execução. O sistema contábil é um exemplo de sistemas de informação, pois nele temos a entrada e o processamento de dados de tal forma que as informações são fornecidas aos usuários que acessam aquele sistema. Vocês conseguem se lembrar de outros exemplos de sistemas de informação? Temos muitos outros exemplos: sistemas bancários, sistemas hospitalares, sistemas de supermercado, etc. Todos estes exemplos citados possuem em comum 3 fases, que estão presentes em qualquer sistema de informação: entrada de dados, processamento e saída de informação. Na primeira fase, são fornecidos os dados para que, em seguida, na próxima fase, o sistema possa processá-los de acordo com as necessidades das informações a serem geradas. Finalmente, temos a saída de informação, que poderá ser acessada pelo usuário, auxiliando nas tomadas de decisões da empresa. Por exemplo, essa informação pode ser utilizada ainda como um feedback, realimentando a entrada de dados do sistema. Vamos considerar o exemplo de uma calculadora. Para que possamos realizar uma das 4 operações básicas, por exemplo, adição, subtração, divisão ou multiplicação, precisamos fornecer o primeiro valor, ter conhecimento de qual operação que iremos realizar e, necessariamente, fornecer o segundo valor, pois não é possível fazer nenhuma dessas operações com apenas uma entrada e o operador aritmético. Depois que fornecemos os dados de entrada, os 2 valores e o operador, a calculadora então processa esses dados, ou seja, realiza a operação que selecionamos e então fornece uma saída. Podemos ainda utilizar essa informação de saída para continuar realizando novas operações na calculadora. Sempre que iremos desenvolver um sistema de informação, precisamos definir quais são as informações imprescindíveis que deverão ser fornecidas a ele para que possa ser alcançado o objetivo pelo qual foi desenvolvido. Essas serão as entradas do sistema, o que o computador irá realizar, quais são as tarefas necessárias, cálculos e decisões envolvidas irão fazer parte do processamento. Finalmente, a saída será o resultado a ser exibido ao usuário. Agora ficou mais fácil compreender essas 3 fases de um sistema de informação, correto?
Bom, agora que já estudamos sobre a teoria geral dos sistemas e já aprendemos conceitos importantes como dado, informação e sistemas de informação, podemos compreender melhor sobre o processo da análise de sistemas e sobre o papel do analista de sistema. A análise de sistemas envolve basicamente essas três atividades: analisar, projetar e implementar um sistema de software. Através da análise de sistemas, investigamos técnicas para buscar o melhor caminho na criação do software. Portanto, prezados cursistas, o analista de sistema é o profissional que irá realizar essas atividades relacionadas à análise de sistemas. É ele quem irá definir para que e de que forma será desenvolvida uma solução que será executada pelo computador. Bom, terminamos o conteúdo da nossa primeira unidade. Vimos o quanto a informação influencia no mundo dos negócios. Atualmente, as organizações possuem um volume muito grande de informações e saber trabalhar com essas informações gera uma grande vantagem competitiva no mercado de trabalho. Estudamos também os conceitos de sistema e de sistemas de informação. Aprendemos a diferença entre dado, que é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, sem conduzir à compreensão de determinado fato ou situação, e informação, que é o dado processado. Agora, vamos iniciar os estudos sobre a modelagem de sistema. Iremos aprender a identificar um sistema orientado a objeto e vamos estudar os conceitos que são fundamentais para reconhecer o modelo do sistema. Vamos lá? Sempre que um sistema de informação for desenvolvido, é primordial que sejam definidos quais os objetivos que se pretende alcançar com este sistema. Ou seja, é necessário uma investigação das necessidades do cliente. Portanto, um sistema de informação deve ser desenvolvido com o propósito de resolver um ou mais problemas, atendendo assim às necessidades do cliente. Não é raro que uma equipe trabalhe durante um período considerável de tempo, desenvolva um sistema complexo, mas que não atende às reais necessidades do cliente. É preciso que se dedique uma atenção e um tempo especial para compreender quais são essas necessidades, pois isso evitará que seja gasto um tempo maior com alterações futuras. Para isso, precisamos conhecer alguns conceitos da análise de sistemas que irão nos auxiliar a desenvolver uma solução mais adequada para o problema em estudo. No desenvolvimento de sistemas de softwares, precisamos de um planejamento inicial, o que significa que precisamos construir inicialmente um modelo. Este modelo a ser construído é a representação do sistema que será desenvolvido. A criação de um modelo conceitual que permite que seja descrita a visão que o usuário tem das informações existentes que serão gerenciadas pelo sistema. Vamos imaginar que você deseja realizar uma reforma no seu quarto, colocar gesso no teto, pintar as paredes, etc. Você precisa de quais recursos para essa reforma? Tinta, gesso e ferramentas adequadas são apenas alguns dos itens necessários. E quanto tempo você gastaria para finalizar o trabalho? Um dia, 2, uma semana? Percebemos então que você poderia medir a dificuldade que encontraria, considerando o tempo e os recursos necessários para a reforma do ambiente. E caso você desejasse fazer uma reforma em toda a casa? Com certeza você precisaria de mais tempo e mais recursos para concluir o trabalho. Assim como neste exemplo, cursistas, quando desenvolvemos sistemas de softwares, também é necessário este planejamento inicial para que possamos ter uma visão melhor do que será desenvolvido, quais os objetivos, quanto tempo irá levar e quais são os recursos necessários. Durante a fase de análise, estudamos o problema e desenvolvemos então uma solução computacional, que será a solução automatizada para resolver o problema estudado. Os modelos são representados através de diagramas que expressam a ideia do sistema a ser desenvolvido.
É importante que fique claro que os modelos apenas descrevem as características que são relevantes do sistema. Os detalhes podem prejudicar o entendimento do problema a ser estudado e podem ser ignorados aplicando o princípio da abstração. Você pode estar se perguntando, que princípio é este? Será que não entendi alguma coisa que a professora já explicou? Calma, você não perdeu nenhuma explicação, ainda não falei sobre ele na aula. Usamos a abstração para nos concentrar nas coisas que são realmente essenciais, desprezando assim as que não são relevantes dentro do nosso contexto, que neste caso é a análise de sistemas. Você pode estar um pouco confuso e ainda não ter entendido claramente os motivos que nos levam a construir um modelo do sistema. Vamos destacar então algumas das razões, ok? Através do modelo, conseguimos ter um entendimento melhor da complexidade do sistema. Percebam a importância disso. Uma vez que se tem conhecimento sobre essa complexidade, é possível estimar melhor, por exemplo, o tamanho da equipe que será necessária para o desenvolvimento do software, bem como o tempo e recursos que serão necessários. Outro motivo pelo qual construímos o modelo é para que as informações relativas ao sistema sejam difundidas entre os membros da equipe que irão trabalhar no seu desenvolvimento. Dessa forma, todos estarão alinhados e trabalhando para alcançar o mesmo resultado. Finalmente, temos mais uma importante razão para não ignorar a construção do modelo: os custos. Isto mesmo, cursistas, os modelos são utilizados para gerenciar os custos envolvidos no desenvolvimento do sistema. Quando identificamos erros nessa fase de construção do modelo, suas consequências possuem impacto menos desastrosos que erros identificados em fases posteriores. Além do mais, como já disse, através do modelo conseguimos fazer estimativas mais adequadas de tempo e recursos. Ter uma equipe trabalhando mais tempo que o necessário em um projeto, corrigindo erros que poderiam ser evitados com a construção de um modelo correto, implica diretamente em custos mais altos. Acredito que agora você tenha se convencido da importância em se construir um modelo para o sistema de informação a ser desenvolvido. Bom, precisamos então aprender mais sobre este modelo, como construí-lo. Essa tarefa não é simples e iremos aprendê-la por partes. Já mencionei sobre a orientação a objetos, vocês estão lembrados? Quando aplicada à modelagem de sistemas de software, a orientação a objetos nos permite uma maior aproximação do modelo com o mundo real. Um exemplo de sistema de software pode ser formado por objetos que interagem através de mensagens para que uma tarefa computacional seja executada. Vamos então a algumas definições importantes. Inicialmente, conceituaremos os objetos. Objeto é qualquer elemento do mundo real, como por exemplo, livro, professor, pincel, ícone, carro, etc. Chamaremos de atributo o conjunto de características de um objeto. Por exemplo, para o objeto livro, podemos ter as seguintes características: título, autor, edição e número de páginas. Para o objeto carro, podemos ter os atributos cor, marca, modelo, ano, etc. As classes, por sua vez, são formadas pelos objetos que possuem as mesmas especificações. Assim, dizemos que o objeto é instância de uma classe. Por exemplo, podemos definir a classe aluno e os objetos dessa classe: João, Maria, Pedro, etc. Como os atributos dessa classe, podemos definir, por exemplo, matrícula, nome, endereço, notas, cursos e etc. Vamos ver mais um exemplo? Definimos a classe veículo. Quais objetos poderão fazer parte dessa classe? Devemos lembrar que os objetos que pertencem à mesma classe deverão ter as mesmas especificações. Portanto, podemos ter como objetos dessa classe ônibus, carro, moto, caminhão, etc. E os atributos? Bom,
Vamos pensar então no conjunto de características que podem ser associadas a estes objetos, como motor, marca, modelo, ano. Acabamos de identificar mais uma classe, seus objetos e os atributos. Vamos voltar então às definições? Para descrever o comportamento dos objetos, temos os métodos, que são suas funcionalidades e operações. As mensagens são utilizadas para permitir a interação entre os objetos, o que significa que os objetos enviam mensagens uns aos outros com o objetivo de realizar alguma operação no sistema, como a requisição de um serviço. Por exemplo, para a classe impressora, temos atributos velocidade, resolução e processador. Podemos ainda definir os seguintes métodos: ligar, desligar e imprimir arquivo. Podemos observar na figura que o objeto relatório cadastro de fornecedor envia a mensagem imprimir arquivo para o objeto impressora. Um segundo exemplo, podemos usar a classe aluno, já mencionada anteriormente. Podemos definir os seguintes atributos: nome, matrícula, nota e média do aluno. E podemos identificar o seguinte método: calcular a média, operação. Neste caso, de acordo com as entradas que fornecemos ao sistema, ele irá realizar as operações necessárias para encontrar a média do aluno e fornecer este valor como saída do sistema ao usuário. Bem, vamos voltar ao princípio da abstração. Dentro do nosso contexto, ou seja, dos conceitos que envolvem a análise orientada a objeto, o princípio da abstração define alguns mecanismos de análise para gerenciar a complexidade do sistema. Já vimos como é importante a identificação dessa complexidade. Além disso, este princípio nos permite concentrar a atenção nas características essenciais de um objeto, como os mecanismos de encapsulamento, polimorfismo e herança. Vamos nos concentrar neles então? O encapsulamento restringe o acesso às operações internas que são realizadas por um objeto. Quando utilizamos o encapsulamento, escondemos os detalhes de funcionamento interno de um objeto. Desta forma, o usuário tem acesso apenas às funções que o objeto executa através da interface do sistema e encapsula a sua implementação, protegendo assim o acesso indiscriminado aos dados. O objeto, ele não se preocupa com o modo como essa tarefa é realizada. Ele apenas envia a mensagem a um outro objeto para que determinada tarefa seja realizada. Vamos observar o exemplo que temos aqui no slide. Neste caso, temos dois objetos, o objeto computador e o objeto datashow. Cada um deles possui as suas funções. A saída do objeto computador é ligada à entrada do objeto datashow, permitindo assim que o datashow possa reproduzir as imagens do computador. Repare que o usuário precisa saber apenas onde conectar a saída de um objeto com a entrada de outro. Como essa imagem será exibida a partir daí, já não é uma preocupação do usuário. Outro importante mecanismo de estudo é o polimorfismo, que define que um objeto pode enviar a mesma mensagem para objetos semelhantes, mas as interfaces são implementadas de forma diferente. Pode ter ficado um pouco confuso para entender, não é mesmo? Vamos utilizar então um exemplo para clarear o polimorfismo. Na figura, temos o objeto controle remoto, que envia mensagens para dois objetos distintos, o objeto DVD e o objeto televisão. Note que a mensagem pode ser a mesma, por exemplo, para ligar o aparelho, mas as interfaces que irão implementar essas mensagens irão variar de acordo com o equipamento. Ficou mais claro agora? Vamos prosseguir?
O terceiro mecanismo que iremos estudar dentro do princípio da abstração é conhecido por generalização de abstração ou herança. Este mecanismo ocorre quando definimos um subconjunto de relacionamentos entre exemplos de duas ou mais classes. Exemplo, a classe veículo é a generalização da classe carro, pois todo carro é um veículo. Através deste mecanismo, podemos estabelecer relações entre as classes, compartilhando os atributos e operações semelhantes. Vamos agora ao exemplo do slide. Observe que temos definido a classe pessoa e os atributos dessa classe: nome, endereço, sexo e telefone. Temos ainda duas novas classes que são criadas a partir da classe pessoa. São as classes pessoa física e pessoa jurídica. Cada uma dessas classes possui seus próprios atributos. A classe pessoa física possui o atributo CPF e a classe pessoa jurídica possui o atributo CNPJ. Entretanto, além destes atributos, essas duas classes herdam também os atributos da classe pessoa, que são nome, endereço, sexo e telefone. Já falamos bastante das classes, mas ainda não aprendemos como representá-las. Existem padrões que devem ser seguidos para definir os nomes das classes, dos objetos e dos atributos. Vamos aprender? Primeiramente, é importante que vocês saibam que devemos usar nomes no singular. Além disso, não utilizamos hífens, tracinhos, espaços e nem preposição. Por exemplo, de, do, para, etc. Vamos a alguns exemplos. Classe, cliente, produto, fornecedor, nome aluno. Repare que nome aluno foi escrito junto, sem espaço, nem hífen ou tracinho. Na figura, temos a representação gráfica de uma classe, onde é possível visualizar os campos que são reservados para o nome da classe, os atributos e as operações. Caros cursistas, nessa unidade aprendemos sobre a importância de se construir um modelo para a representação do sistema que desejamos construir. Através da modelagem de sistemas de software, utilizamos notações gráficas e textuais para construir estes modelos, representando assim as partes essenciais do sistema. A orientação a objetos nos auxilia neste processo, permitindo que os modelos construídos para solucionar um problema fiquem mais próximos do mundo real. Aprendemos então os principais conceitos envolvendo a orientação a objetos, como classe, métodos, mensagens e os princípios da abstração. Conto com vocês para que participem da nossa sala virtual e realizem as atividades propostas. Nos encontramos na próxima aula para que possamos dar continuidade ao estudo da análise de sistemas. Bons estudos e até lá!